Olá, meus queridos irmãos, meus amados, minhas amadas, irmãs. Estamos aqui mais uma vez para trazer aquela mensagem diária que nós todos os dias trazemos com o compromisso de irmos até dia 31 de dezembro de 2025. Esse é o nosso objetivo. Continuar, eu não sei, né? Eu não sei se a gente vai continuar com esse trabalho o ano que vem, né? Só Deus sabe, a gente temos muitos afazeres no reino e a gente tem que não fazer nenhum compromisso que a gente não possa cumprir, ok? Mas esse eu vou cumprir, a não ser que Deus nos leve antes ou volte antes para poder nos buscar, né? Mas se fizer assim, muito melhor ainda, né? Aí ficam as mensagens antigas, aqui antes de tudo, né? Tá, ok, vamos lá. Hoje, sábado, chegou sábado, 26 de abril. Achei que chega dezembro já, né? Olha essa situação. Vamos lá? O tema de hoje é um tema que eu queria muito a sua atenção. Não pare de ouvir essa mensagem. Se você não tem condições de continuar, dê uma pausa e depois você dá sequência, tá bom? O tema de hoje é aprenda com a história, né? Segundo as autoridades norte-americanas de ensino, os alunos são menos proficientes em história do país do que qualquer outro assunto. O teste revelou que a maioria das crianças com 10 anos não consegue dizer por que o presidente Abraham Lincoln foi importante, e alguns de 18 anos identificaram a China como aliada da Coreia do Norte, combateu tropas americanas na Guerra da Coreia. O fracasso de um povo em conhecer a sua história, em aprender com ela, pode levá-lo a repetir erros passados. Isso é muito sério, escute. Foi o que Paulo disse aos Coríntios quando os incentivou a aprender com o exemplo de Israel. Por terem libertos da escravidão do pecado e se ver privilegiados, os coríntios presumiram que Deus não o disciplinaria por se associarem com ídolos. Para fazê-los à realidade, para trazê-los à realidade, Paulo citou a geração do deserto. Embora Israel tivesse recebido libertação sobrenatural, provisões divinas e a presença de Deus, ele os disciplinou severamente por violarem suas obrigações da aliança, uma das quais era servi-lo com exclusividade. Aí sobre essa passagem, você vê em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3, ok? Dá uma verificadinha aí sobre isso. Vamos lá. Como Israel, os coríntios supunham que sua posição espiritual diante de Deus, a sua correspondente liberdade, lhes dava licença para participarem das festas pagãs. Eu tenho algo para falar sobre isso. Mas estavam errados. A histórica queda de Israel era-lhes um aviso. Assim como eles, nós ficamos libertos da escravidão do nosso passado, colocados em uma viagem em direção à terra prometida. Ao andarmos exclusivamente com o nosso Pai Celestial, temos cuidado de aprender com os exemplos do passado e de ser responsável com a nossa liberdade cristã, recusando-nos a ansiar pelos prazeres de nossa vida antiga, adorar coisas sexualmente imorais, murmurar contra plano e propósito de Deus e falar com rebeldia com os líderes designados por Ele. Tá aí. Aprender com a história, né? Eu sempre digo que a história de Israel, eu gosto de falar muito sobre isso, que a história de Israel é um exemplo para todos nós. É só lembrar que o mesmo Deus de Israel é o nosso Deus, né? A diferença lá é que Deus se fez presente hoje na pessoa de Jesus. Lá ele andava em espírito e falava em intermédio dos profetas. Precisamos aprender com a história de Israel. O texto que hoje a gente vai ler, e que eu já antecipo para você aqui, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 13.
É um texto, é um capítulo excepcional. Eu já preguei uma vez sobre ele e quero ver se eu consigo pregar novamente sobre esse texto. E é muito importante você verificar cada ponto que Paulo fala ali no capítulo 10. E a partir dali, Paulo ele começa a descrever de algumas festas pagãs, de algumas coisas que os coríntios achavam que poderiam participar. E que às vezes acontece nos dias de hoje, né? Esses dias eu estava conversando com meu primo referente aos feriados que são destinados a ídolos, né? A idolatria. E que nós cristãos, de alguma forma, nos favorecemos com esses feriados. Não é o fato de você ir trabalhar, que não tem como trabalhar, mas favorecer, passear, se alegrar, fazer festa, fazer churrasco, porque por causa de um feriado idólatra, que é destinado à idolatria, aí faz com que a gente também sejamos coniventes também com isso. É o que está acontecendo com Israel. Israel era assim. Eles eram coniventes, eles achavam que tudo era legal, que Deus não ia fazer coisa nenhuma e que assim vai. Nós vemos o exemplo disso no nosso país, né? Sob a padroeira do país, não é Deus, é uma determinada santa que na verdade não tem histórico nenhum para poder descrever isso, né? Presumem eles que fez um milagre, mas na verdade nada faz milagre além de Deus. Deus é o único. Então vejamos aqui essa história de Israel, que deve ter uma atenção máxima de você, né? Que quando nós não olhamos para ela com cuidado, a gente vai cometer os mesmos erros e cometemos os mesmos erros de Israel. Israel, de alguma forma, você vai verificar, ele ficou 70 anos em Babilônia justamente por conta dos seus erros. Se você for ler a história direitinho ali, é muito bom que você leia toda a história de Israel, desde o início de Abraão até hoje, se for preciso, né? Você vai ver que Israel sofreu, não é porque eles eram um povo de Deus que tem que pagar um preço, etc. Não, sofreu porque eles erraram. Deus tinha algo designado para eles, algo específico para eles, e eles não cumpriram ou não quiseram cumprir por se deixar levar do que estava em volta. É um problema muito sério, irmãos. A igreja precisa acordar para isso. Nós precisamos acordar, verificar o que a Bíblia diz sobre determinadas coisas e olhar direitinho. Não é ficar achando que tudo está perfeito, que tudo está direito, que tudo está muito bom. Não, vamos olhar para a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Né? Se você quiser, eu estou aqui à sua disposição para podermos conversar sobre qualquer assunto e tudo que eu falar e reprovar, eu tenho base bíblica para isso. Eu aprendi biblicamente para isso, porque para reprovar determinadas coisas, igual Arraial Gospel, e assim por diante, Carnaval Gospel, né? Fazer desfiles, né, igreja, nas ruas, na época de carnaval. Gente, precisamos acordar referente a todas essas questões. Evangelizar é uma coisa muito simples. Eu tenho um canal na Bíblia, tenho um canal no YouTube chamado de Instituto Didascalo. Entre nesse canal, nós temos ali vários assuntos, vários cursos que ministramos ali, justamente para alertá-los sobre o que é ser um cristão, como ser um intercessor, e estamos num momento agora falando sobre a questão do evangelismo de oração, como devemos fazer um trabalho de evangelismo segundo a Escritura Sagrada. Tudo isso é para poder auxiliar você. E olhamos aqui, né? As pessoas hoje em dia não sabem da história da Bíblia, não conhecem a história da Bíblia. Tem pessoas que não sabem quem foi Davi, não sabem nem quem foi Abraão. Gente, nem Moisés. E precisamos acordar para isso. Escola dominical, precisam ampliar mais a escola bíblica dominical, voltar a como era antigamente, pela manhã, e ali fazer a dinâmica com as classes, né, da escola, classes em faixa etária, para poder cada um falar do mesmo assunto, mas de uma linguagem deles, que própria deles. Isso é a escola dominical. Que faz aí é apenas um estudo bíblico rápido
e que no final da conta não vai levar quase tudo, não vai levar a nada, né? A escola dominical, ela tem uma precisão maior, ela tem um cuidado maior com as escrituras sagradas. Então, a minha palavra hoje é isso, aprender com a história. Israel é uma escola para a gente. Se você quiser aprender como andar cristão, como é que é de ser disciplinado, você vai aprender tudo com Israel, com a história de Israel. Por isso, a minha palavra hoje é para você isso. Vamos lá. Eu já falei que a leitura é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 13. O examino diz o seguinte, presta atenção. Leia os livros de Êxodo, capítulo 32, versos 6 a 8, 17 e o versículo 18. Tá bom? Eu vou repetir. Êxodo, capítulo 32, versos 6 a 8 e intercalando para os versículos 17 e versículo 18. Leia também o livro de Números, capítulo 11, versículo 4, intercalando para o versículo 31 a 34, para ver a propensão de Israel e o desejo insaciáveis e de idolatria e a resposta de Deus ao comportamento do seu povo. Leia aí, né? Se você perdeu aí, volta o vídeo para poder pegar a leitura de novo. Considere o seguinte: de que advertência você deve se lembrar quando é tentado a participar de idolatria, imoralidade sexual, murmuração contra Deus? Como você foi liberto? Então tá aí essa palavra hoje, nesse sábado abençoado. Espero que você entenda, né? Não estou aqui julgando nada, não estou aqui direcionando nada ou dando direta para ninguém. Sou apenas aqui dando a entender o que a Escritura nos ensina. E hoje o texto nos deu toda a liberdade para isso, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, domingo, né? Estaremos novamente aqui trazendo mais uma mensagem desse tema 365 dias andando com Deus. Deus abençoe.